O universo da comunicação perdeu hoje um dos grandes nomes da nossa região, Senhor Héctor Braia, ou Senhor Rádio, como muitos o conheciam pela sua experiência. Uma figura que moldou a história do rádio em Uberlândia. Um homem conhecido pelo profissionalismo, ética e, principalmente, o idealismo. Além de ser um cara que cuidava da rádio dele, na época que eu conheci na Rádio Uberlândia, depois posterior na Paranaíba FM, era o sujeito que aconselhava os demais colegas das outras emissoras de rádio. É o cara que, na minha primeira grande cobertura jornalística, lá nos anos 80, ele juntou todas as rádios de Uberlândia para cobrir eleições, porque eram 8 ou 9 pontos de apuração, não tinha urna eletrônica ainda, era no papel impresso, e aí nenhuma rádio tinha competência para ter tanta gente para cobrir. Conhecido como Senhor Rádio, Héctor Bronzatti Maciel Braia era natural de São Tomás de Aquino, em Minas Gerais. Começou a carreira no rádio como locutor ainda na cidade natal. Na década de 1960, se mudou para Uberlândia e esteve à frente de emissoras como a Rádio Bela Vista, Rádio Cultura e Rádio Visão. Na Rádio Educadora, emissora do Grupo Paranaíba, trabalhou como diretor comercial. Quando eu cheguei aqui, o rádio AM, ele estava assim, mais voltado para ser atendimento de ouvinte, né? Fazia o atendimento de ouvinte, tinha o esporte, porque o Uberlândia Esporte tinha vindo numa fase muito boa naquela época, 68, 69, o Uberlândia ainda estava assim numa fase muito boa e havia o esporte. Ao longo dos anos de carreira, o Sr. Héctor colecionou mais do que cargos importantes, parceiros e amigos. Ele colecionou grandes histórias. O seu Héctor era o seguinte, era 4h30 da manhã, eu já estava com o rádio ligado. E só ia dormir depois que a rádio fechava. Naquela época a gente abria às 6 da manhã, às 5 da manhã e fechava meia-noite. E ele 4h30, 4 horas já estava esperando a rádio. Às vezes o aparelho falhava, entendeu? E aí ele dava assim uma batidinha, né, nele para poder ele voltar a funcionar. Era só um mau contato, entendeu? Aí a gente dava boas risadas disso. Ele falava assim, mancha, esse trem hoje não está funcionando. Aquele velho estilo, né, Héctor de ser, né? Ele é italiano, você sabe, descendente de italiano das antigas. A gente até se emociona ao falar dele e nele. Claro que o conhecimento do Sr. Héctor não se resumia apenas aos aparelhos de rádio. O radialista entendia de toda a estrutura, da parte técnica à artística. Trabalhou como locutor e comentarista. Esteve à frente de departamentos comerciais de empresas de telecomunicação e concessionárias de veículos. Mas, acima de tudo, ele foi uma grande pessoa. Para a esposa, um excelente marido. E para os filhos, um paizão. Então, meu pai era o seguinte, ele era vascaíno e eu flamenguista. E desde petitinho a gente ficava nessa provocação. Hoje, tadinho, nem tanto, né, porque o Vasco está na draga que está. Mas, assim, uma coisa curiosa que quando, em 1976, a gente assim, assistia bem o Campeonato Carioca aqui em Uberlândia, né? E aí o Flamengo foi campeão. Minto, o Vasco tinha um timaço, foi campeão. E eu torcendo para o Flamengo, meu pai fez uma aposta comigo. A gente fazia passeata naquela época, quem perder vai ter que levantar a bandeira do outro. E assim eu fiz. Na passeata, onde o Flamengo perdeu, eu tive que levantar a bandeira do Vasco. Só falar boa noite, eu namorando a filha mais velha dele, né? Então, é uma integridade enorme, uma saudade grande que ele deixa e um exemplo. Sempre foi um exemplo. O Sr. Héctor faleceu às 7h02 da manhã dessa quinta-feira, em decorrência do mal de Parkinson agravado por uma falha renal. O Héctor deixa 4 filhos, a esposa auxiliadora, 8 netos e 3 bisnetos. Isso é uma outra característica do pai de família que o seu Héctor sempre foi. Ele cuidava de tudo. Uma pessoa maravilhosa, um exemplo de retidão, de pai, de filho, né, de marido, de avô. Então é uma pessoa que só vai deixar saudade mesmo.